em relação a esse anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos. Janaína Camelo chegando com as informações. Bem-vinda, Janaína. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, agora há pouco o presidente Lula publicou uma declaração nas redes sociais, né? E também a presidência da República, aqui o Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial e falando sobre a lei brasileira de reciprocidade econômica. Thiago, a gente tem aí a declaração do Lula para mostrar na tela. E ele diz o seguinte, que o Brasil é um país soberano, voltou a defender a soberania brasileira, né? Com instituições independentes, que não vai aceitar ser tutelado por ninguém. Sobre a crítica de Trump ao STF, o presidente disse que o processo judicial contra os que planejaram um golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e que, por isso, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. O presidente, na nota, também defende as decisões do STF ali contra crimes em publicações nas redes sociais, que mira plataformas de redes sociais, as principais ali, inclusive com sede nos Estados Unidos, né? E diz também que aqui no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Ele diz também que não há um déficit norte-americano na relação comercial com o Brasil e que, na verdade, há um superávit por parte dos Estados Unidos no comércio também com o Brasil e que, nesse sentido, escreve aí o presidente, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. É o que disse o presidente Lula, é o que disse a nota também da presidência da República. Thiago, quem falou também foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro, né, de Desenvolvimento e Comércio Exterior, e ele falou um pouco antes do Donald Trump anunciar os 50% em tarifa, e a gente vai ouvir esse trechinho agora do que o vice-presidente disse. É uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana, porque você tem uma integração na área comercial. Vamos pegar o caso do aço. Nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano. Somos o terceiro comprador. Fazemos aqui o semi-elaborado e vendemos para os Estados Unidos, que faz o elaborado, faz o carro, faz a máquina. Tiago, antes de publicar essa nota, o presidente Lula convocou aí de emergência uma reunião aqui no Palácio do Planalto, logo depois do anúncio de Donald Trump. E uma reunião que aconteceu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com também o ministro Mauro Vieira, de Relações Institucionais. Durou mais ou menos 1 hora essa reunião e aí logo depois foi divulgada essa resposta oficial ao governo norte-americano. Tiago. Janaína Camelo, daqui a pouquinho você volta. Retornando aqui com os nossos entrevistados, o André Perfeito tem que nos deixar, tem um compromisso em instantes, mas eu te faço uma última pergunta, André, rapidamente. O governo brasileiro tem condições de responder economicamente aos Estados Unidos ou agora a questão é esperar para saber se efetivamente essas tarifas vão entrar em vigor dia 1º de agosto? Eu acho que tem muito um jogo político aí que é de espera mesmo, né? Não dá para imaginar já algum tipo de retaliação mais forte, mas eu acho que o governo pode querer apontar sim algum tipo de tarifa. Eu esperaria, né? A impressão que eu tenho do Trump é que a estratégia de negociação dele parte dessa coisa meio hiperbólica que ele fala. Não é o caso disso tudo. Agora, por que eu estou colocando isso? Porque o Brasil está sofrendo por dois motivos. Uma, porque o Brasil, obviamente, tem esse desconforto a respeito até, eventualmente, do presidente Bolsonaro. O Trump está fazendo uma medida de sanção por conta disso, ele fala isso de maneira explícita, mas também tem a questão dos BRICS. Então, vamos ver, eu espero que a diplomacia brasileira mantenha o sangue frio, né, num momento que nem esse, mas sem dúvida nenhuma o mercado vai e tem que reagir de forma pessimista aí nos próximos dias, sem dúvida nenhuma. Perfeito, economista, muito obrigado pela gentileza, você volta daqui a pouquinho e faço mais uma questão para o professor Lucas sobre os danos que essa medida pode provocar para a economia americana. Conversando agora há pouco com o nosso correspondente nos Estados Unidos, ele fala, claro, o cafezinho que vem do Brasil, o suco de laranja, o Brasil é um grande exportador de laranja para os Estados Unidos, lá também teremos encarecimento não só em relação a essa taxação para o Brasil, mas como para outros países também, não é, professor?
Olha, Tiago, a assimetria em relação à importância comercial que os Estados Unidos têm para o Brasil e a importância que o Brasil tem para os Estados Unidos é muito grande, né? Então, vale lembrar que o Brasil não representa, ou representa algo como cerca de 1% das importações totais dos Estados Unidos, e os Estados Unidos representa cerca de 16%, né, das importações brasileiras, sobretudo importações de produtos, né, industrializados, produtos da indústria de transformação. Então, é evidente que isso pode ter um impacto localizado em alguns preços, né, das commodities brasileiras que são exportadas para os Estados Unidos, mas isso não chega a ser significativo, digamos, sob o ponto de vista agregado, né, da economia americana, sob o ponto de vista do índice de preços da economia americana, né? Os Estados Unidos, é importante lembrar, desde o dia 2 de abril, ele esteve muito mais preocupado em negociar com parceiros econômicos mais relevantes, né? Não é à toa que ele gastou boa parte do seu tempo, né, desde o dia 9 de abril, quando ele retrocedeu das tarifas do Liberation Day e passou a abrir negociações com cerca de 50 ou 70 países, enfim, segundo o próprio governo americano, ele priorizou países como Japão, países como regiões como a União Europeia, países como Índia, que ainda está negociando, Coreia do Sul, a própria China, Reino Unido. E o Brasil parecia estar de fora, né? Na verdade, do radar americano. Acho que isso é importante ser dito, né? O governo brasileiro ele tentou várias vezes contatos, né? Abrir contato negociador com os Estados Unidos, mas isso não foi bem sucedido. E a impressão que a gente tinha até então, pelo menos até a semana passada, é que o Brasil estaria fora do radar, né, dos Estados Unidos e ficaríamos ali, eventualmente, com a tarifa de 10% que foi colocada no dia 2 de abril. Eu acho importante fazer esse ponto, quer dizer, essa questão política que está sendo colocada na carta, ela já existia antes do dia 2 de abril. E chamou até a atenção dos analistas o fato de no dia 2 de abril, que foi o Liberation Day, onde você teve tarifa de 46% para o Vietnã, 20% para a União Europeia, 24% para a China, enfim, várias tarifas altas, o Brasil ficou com 10%. Então eu faço esse ponto para fazer aqui uma reflexão se esse fato, se essa carta que chegou, e de certa forma era inesperada, porque o Brasil estava fora do radar, o quanto isso está relacionado com a última declaração conjunta dos BRICS. Esse é um ponto que eu quero fazer. A mim parece que tem uma relação muito clara com isso, com temas sensíveis que foram tratados naquela declaração, e foi um time, eu acho que muito infeliz, porque justamente quando sai a declaração conjunta dos BRICS, é justamente a semana em que o Trump começa a enviar cartas para os seus parceiros comerciais, e o Brasil hoje recebe essa carta inusitada, eu diria, sem precedentes, com tarifas historicamente, eu diria também sem precedentes contra um parceiro comercial de longa data, como é o caso do Brasil. Professora, pergunta agora de Dora Kramer. Dora? Boa noite, Lucas. Olha só, essa questão que você coloca aí que o Brasil estava fora do radar também foi uma questão que ficou na minha cabeça, porque ele não dava muita bola para o Brasil, aliás, não dava nenhuma bola, e parecia que a gente estava fora do alvo. Aí, quer dizer, de repente não, houve uma conjunção, porque essa questão do BRICS é colocada, inclusive o PT, aí na minha visão, para valorizar um pouco o BRICS, também está atribuindo completamente hoje, né, na avaliação. Logo depois o PT está fazendo essa avaliação, que é em relação ao BRICS. Mas ele já estava, o governo americano já estava fazendo essa referência a Bolsonaro antes disso. O que é? É uma mistura de tudo. O que você acha, na reflexão, que você já se propôs, já se autoimpôs uma reflexão, ainda que rapidamente, o que você acha que é preponderante no fato da gente ter entrado no radar dos Estados Unidos, do Donald Trump? A política ou a questão dos BRICS? Pois eu acho que, na verdade, o BRICS também, quando a gente fala de política, é política externa, né? A gente está falando de política de toda forma, né? O meu ponto é que essa questão que foi levantada na carta, toda a gestão, eventualmente, que o deputado Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, isso já vinha antes de 2 de abril. Né? A insatisfação que o próprio Elon Musk, à época, também
externava com relação à questão das redes sociais, né? Tudo isso já estava posto antes do dia 2 de abril. E de lá para cá, né, o Brasil ficou com a tarifa de 10%, tentando negociar com os Estados Unidos e não conseguiu, né? Quando a gente analisa o histórico dos BRICS, né, o BRICS, a sua primeira reunião, né, foi feita lá em 2009, foi a primeira cúpula dos BRICS, e depois de lá tivemos, mais recentemente, né, a expansão agora em 2023, e talvez a primeira cúpula, né, propriamente dita, com o BRICS já mais expandido e já um pouco mais, digamos, robustecido, né, com esses novos parceiros, já com voz ativa, criou-se aí uma saia justa para a diplomacia brasileira. Vale lembrar que o próprio governo brasileiro, assim como o governo indiano, eles também hesitavam com essa expansão do BRICS, porque já anteviam, provavelmente, uma dificuldade maior, né, que o Brasil teria nesse novo xadrez geopolítico que está sendo jogado hoje na economia global e que tendeu a ficar ainda mais complexo, né, com a eleição do presidente Trump. Então, para mim, não foi uma coincidência que justo na semana onde o Trump começa a mandar cartas, e vamos lembrar que o Trump mandou cartas para o Japão, para a Coreia do Sul, que também são parceiros históricos, e ficaram com tarifas muito próximas às tarifas do Liberation Day, que foi a tarifa do 2 de abril. Vários outros países também receberam cartas, a própria África do Sul permaneceu com tarifa de 30%, Malásia, Cazaquistão, enfim, Laos, vários países pequenos, Vietnã fez a negociação, ficou com a tarifa um pouco menor, mas enfim, tarifas muito próximas estão sendo anunciadas agora com aqueles países que ele não conseguiu negociar, próximas ao Liberation Day. O Brasil deveria, em tese, seguir essa norma, ficar com 10% também. Mas tivemos aí a declaração dos BRICS no domingo. Eu tenho a impressão, claro que tudo é muito discutível, mas que isso teve um efeito muito forte, né, no teor da carta que foi enviada e que mistura temas, evidentemente, e que não cita o BRICS, mas eventualmente o BRICS tenha sido startup, né, para essa ação, digamos, mais contundente do governo americano, dadas as declarações polêmicas, né, que foram feitas na carta conjunta. Aí eu cito a questão da transação em moeda local, a questão da regulação, né, da internet, a questão do próprio protecionismo que foi criticado, do terrorismo. Veja só, o Irã está no BRICS, o Irã, todos nós sabemos, que tem uma história muito complicada também relativa ao terrorismo, né? Então tudo isso pode ter causado um irritante a mais no governo americano, que culminou com o envio dessa carta e essa tarifa absurda de 50%, que certamente impactará bastante, ao menos sob o ponto de vista setorial, a indústria brasileira. Professor Lucas, mais uma questão, Deise Ciocari. Professor, como que o mundo vê os impactos dessa decisão, sendo uma decisão política, econômica, mas é uma decisão política? Como que isso impacta no resto do mundo? Olha, eu acho que o Brasil, ele na verdade, tem sido um dos últimos a serem atingidos, né? Muito embora tenha sido de uma magnitude sem precedentes. Eu acho que o mundo até hoje está tentando lidar, né, com a nova geopolítica que está sendo colocada pelos movimentos unilaterais que têm sido feitos pelo governo americano, né? Temos aí um mundo que está cada vez mais impressionado com, digamos, o desmantelamento, né, do sistema multilateral baseado em regras, né, com digamos, o afastamento que a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, e que ajudou a criar as instituições pós-Bretton Woods, né? E aí, no caso específico do OMC, vem seguidamente descumprindo as regras, ignorando as regras do comércio exterior. Tudo isso gera um ambiente de muita incerteza, né? E os estudos, inclusive, já apontam para um mundo numa fragmentação cada vez maior, né? O Brasil ali como um país neutro, mas dois blocos que vão se formando no sentido econômico propriamente dito. A gente pode citar o bloco sobre a influência da China e da Rússia, que cada vez mais comercializa e investe mais entre eles, o bloco ocidental sob a influência dos Estados Unidos e da União Europeia, que cada vez mais também comercializa e investe mais entre eles, e os países neutros, como é o caso do Brasil. Na minha opinião, e eu venho dizendo isso reiteradamente, essa seria a posição mais inteligente do Brasil. A partir do momento que o Brasil estabelece, né, digamos, uma política onde ele pretende ter uma posição protagonista no cenário internacional contra uma ordem ocidental, digamos assim, ou pelo menos é isso que está sugerido na última carta do BRICS, o Brasil corre um risco muito grande nesse cenário mais complexo, e aí talvez tenhamos aí um resultado bastante negativo sendo representado por essa carta.
Professor Lucas Ferraz, da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza e volte sempre, professor. Obrigado, Tiago. Um grande prazer estar com vocês. Pois é, e essa